João 21, de 15 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que o amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter-lhe dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não tu queres. E te digo isto, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E isso disse-lhe: segue-me. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Obrigado, Pai, pelo privilégio de mais uma vez poder bendizer o nome do Senhor, poder te glorificar, na certeza de que só o Senhor é Deus. Pai Santo, nós rogamos nesse momento que a tua palavra venha aos nossos corações pelo poder do teu Santo Espírito. Abra nossa mente e coração e clamo, Deus, em meu favor, que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Que nada venha de mim, mas tão somente tudo venha do teu Santo Espírito com o poder da tua palavra. Eu clamo e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Baixa mais um pouco o microfone. Mateus no capítulo 22, o verso 37, Jesus Cristo é interrogado e alguns fariseus perguntam: qual é o maior mandamento da lei? E Cristo então responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O amor acima de todas as coisas é uma expressão exata que Deus, o nosso Senhor, revelou-se na pessoa de Cristo, através da cruz aonde Ele morreu, declarou então o fim do pecado, o fim da escravidão do pecado, para que nós, ao acreditarmos que Cristo é Deus, que Ele viveu, morreu e ressuscitou, então temos vida. E esse amor é o amor a qual Cristo pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, tu me ágape? O amor incondicional, diferente da resposta de Pedro para Cristo: Senhor, eu te filéu, eu te amo com amor de irmão, amor de amigo. E o pastor Luciano Subirá, ele fez uma aplicação tremenda nesse texto, a qual eu peguei, a exposição da palestra que ele fez, transformei numa pregação, porque mexeu muito comigo, estudei o texto, e ele trouxe algumas definições, 3 definições sobre o amor. O amor é aquele que você se prostra diante de Deus, na certeza de que Ele é Deus. Esse amor, ele tem que ser moldado segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. E a primeira definição, o primeiro princípio desse amor, é um amor que ele é autoavaliado. Você começa a avaliar, se autoavaliar. Eu amo a Deus de fato como eu digo que eu amo. O segundo amor é um amor que cresce. Porque como eu estou me avaliando, me autoavaliando, eu vou então entendendo, existe esse amor de fato como ele deveria estar sendo exercido? Se não, nessa autoavaliação eu busco um crescimento para esse amor. Mas esse amor que é declarado, ele também é um amor que tem que ser refletido. O amor por Deus, como Cristo diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. É um amor que não tem que ser medido segundo as coisas desse mundo, mas segundo o amor que Cristo revelou por nós. E Paulo descreve em 1 Coríntios um texto extremamente duro para os dias de hoje, assim como foi naqueles dias. Paulo diz assim em Coríntios 16, 22, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, esse tal é anátema.
Anátema, também em algumas versões, escrito como maldito. Se alguém não ama Cristo, que seja maldito. Uma expressão extremamente forte para alguém que tão somente diz que ama Cristo, mas a vida não se revela de fato como esse amor que Deus exige que nós o amemos. Efésios, Paulo também escreve aos Efésios: a graça seja com todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Não tem graça, não tem paz, não tem de fato um encontro transformador com Cristo quem não ama Cristo. Então, o primeiro amor, o amor autoavaliado, o primeiro princípio: todos temos que passar por uma sincera autoavaliação do nosso amor. Eu sei o quanto que eu amo a Deus, eu já fiz esse questionamento comigo mesmo, porque o Senhor pergunta a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro negou a Cristo por 3 vezes. Cristo demonstra a Pedro que assim como 3 vezes ele negou, Cristo dá a oportunidade para que ele autoavalie aquele amor que ele professou, dizendo: Senhor, mesmo que todos o abandonem, eu não o abandonarei. Aquilo que todos os discípulos pensavam. E aí, no dia que Cristo é preso, cumpre-se o provérbio em que ele mesmo declarou: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. A Bíblia fala que tão somente Pedro e João ficaram ali de longe, escondidos numa tocaia, olhando o que acontecia com Jesus. E Pedro, horas antes da prisão, ele ouviu da boca de Cristo: ainda hoje me negarás 3 vezes. Isso aconteceu. Como todos, não preciso explicar muito, todo mundo sabe, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Marcos descreve para nós que Pedro, na 3ª vez ao negar a Cristo, ele se entristeceu e chorou amarguramente. Profundamente ele chorou, porque Mateus revela que Pedro olhou nos olhos de Cristo quando ele negou a 3ª vez. A história, no contexto dessa história, que nós lemos aqui de João, é Jesus Cristo depois de ressurreto. Os discípulos saem já para pescar, e aí Pedro diz: olha, eu vou pescar. Isso durante a noite, junta com mais alguns, passa a noite toda e nada pega. E aí, então, ao amanhecer, eles voltando, Cristo chega na beira da praia e grita: irmãos, tem algo para comer? Então Pedro responde: nada pegamos. Aí Cristo repete o que ele havia feito na primeira vez que chamou Pedro. Ele diz: olha, lance a rede do outro lado. E ao lançar a rede, João, o discípulo, aquele a quem Jesus amava, disse a Pedro: esse é o mestre. Pedro então se veste, estava sem sua roupa, veste a sua roupa, mergulha na praia, cerca de 90 metros, ele corre ao encontro de Cristo. Os discípulos trazem um barco à beira da praia, uma rede carregada de 153 peixes grandes. E ali eles estão ali cuidando daquela pescaria, e Pedro chega, Cristo está com um braseiro. 2 únicas vezes na Bíblia em que reflete a palavra braseiro. Quando Pedro sentou-se no braseiro para se aquecer e negou a Cristo 3 vezes. E quando Pedro senta-se no braseiro ao lado de Cristo para se alimentar. E lá naquele braseiro tinha um peixe e um pão. É Cristo dizendo a Pedro: eu sou o pão da vida. Eu sou o Senhor. Então chegamos à história em que nós lemos: Pedro, tu me amas? A pergunta para nós, como sempre faço: por muitas e muitas vezes, nós chegamos a professar algo e não raciocinamos se aquilo que falamos de fato é sincero. De fato é na maneira, na mesma autenticidade que nós falamos. Por isso que Paulo, ele diz lá em Romanos:
ninguém pense de si mesmo além do que deve pensar. Porque em resposta ao que Jeremias diz, enganoso é o coração do homem, só Deus o conhece. Só Deus conhece o próprio coração do ser humano. E Pedro fez promessas que ele não cumpriu. Senhor, ainda mais que todos se escandalizem de ti, eu não o negarei. Por isso eu repito mais uma vez, Cristo não perguntou a Pedro por 3 vezes porque ele não sabia a resposta. Ele sabia a resposta. Mas porque ele esperava da boca do próprio Pedro uma autoavaliação. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes. O Senhor sabe a minha condição. Então todos realmente estavam acreditando que eles não negariam a Cristo assim como Pedro. Ao cair em si, Pedro não tem coragem de dizer as mesmas coisas que disse a Cristo. Porque aqui, como eu falei, Cristo descreve para nós um tipo de amor que Pedro não poderia responder. Ele foi levado a esse questionamento para autoavaliar também a sua vida diante do ministério. Outra pergunta, como está a nossa vida diante do Senhor? A expressão de amor que nós falamos, ela é de fato condizente com aquilo que nós vivemos? Nosso coração muitas vezes nos leva ao anseio de fazer a vontade de Deus. Mas se nós não buscarmos isso através da comunhão com Cristo, se nós não buscarmos assentar juntamente ao lado de Cristo, comer com Ele da tua própria verdade, nós nunca cresceremos o nosso amor. Por isso que o segundo ponto é, se você se autoavaliou, você sabe que o teu amor ele precisa crescer. Então o segundo princípio do amor é que o amor ele pode ser crescente. Então não se condene, não se julgue, se o teu amor não é um amor como deveria ser. Porque Deus nos dá a oportunidade de colocá-lo dia após dia, um amor que pode crescer, que pode amadurecer, que pode desenvolver. É você saber aonde está o alvo e aproximar cada vez mais do alvo. Não dizer, olha, eu não amo como deveria amar e desisto. Não foi isso que Pedro fez. Pedro afirma a Cristo, Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que eu só te filéu. Eu só te amo como irmão. A palavra grega que descreve filéu é o amor de irmão, de pai, de filho, de primo. Mas o amor ágape, a qual Cristo pergunta para Pedro, é o amor que só Deus é capaz de produzir. É o amor que Cristo diz, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. É o amor em que Deus escreve em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Quem daria o seu único filho pela vida de outras pessoas? O amor que Deus descreve para nós é um amor que é fundamental na vida do cristão. Você recebendo esse amor, ele tem que ser crescente dia após dia. Então a autoavaliação te leva a descobrir que o aspecto falho da nossa vida, ela pode sim ser transformada dia a dia. Quando reconhecemos a distância que estamos, nós devemos correr mais para os braços de Deus, como nós cantamos aqui. Senhor, de braços abertos eu estou correndo de braços abertos para Ti, Pai, porque eu quero mais e mais de Ti, eu quero me encher desse amor. E depois de sua decepção, Pedro passa a achar então que realmente ele não amava como deveria amar. Por isso volto a dizer, Pedro diz a Cristo, Senhor, eu já me enganei uma vez, e não quero me enganar outra vez, porque um dia eu disse que o amava acima de todos. Por isso que a primeira pergunta de Cristo para Pedro, no verso 15, ele diz, Pedro, tu me amas mais do que esses? Porque Pedro havia declarado isso. Na hora que Jesus Cristo diz, aqui nesta mesa está aquele a quem há de me trair,
Todos perguntaram: Senhor, por acaso sou eu? Sou eu, Senhor? João, o discípulo aquele a quem amava, encostou a sua cabeça aos peitos de Jesus e falou assim: Senhor, diga-nos quem é esse. Então Jesus diz: aquele a quem eu der o pão, esse há de me trair. Então ele parte o pão com Judas. Mas Pedro foi o que declarou: Senhor, eu jamais te trairei. Então Pedro reconhece que ele havia dito isso e não cumpriu. Quantas são as pessoas que dizem amar a Cristo e não conseguem sequer buscar uma vida de devocional, uma vida de crescimento pelo conhecimento da palavra de Deus? Quantas são as pessoas que professam a Cristo como Senhor e vivem a vida como se não tivessem encontrado com Ele? Porque aquele que encontra com Cristo é uma nova criatura. Tem uma nova vida transformada e regenerada para a glória do Senhor. Então, em outras palavras, Cristo vai descrever para Pedro: Pedro, já que tu não me ágape, já que você não me ama nesse amor, então apacenta as minhas ovelhas. Demonstra esse seu amor de cuidado. Demonstra seu amor de irmão. Demonstra seu amor de filho. O amor que Deus espera de nós é um amor que seja compartilhado e demonstrado na pessoa de Deus, na vida das pessoas. Primeiro mandamento que Jesus Cristo responde lá aos fariseus. Primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O segundo, semelhante a esse: como que você pode amar a Deus que você nunca viu? Como que você pode amar a Deus que você não pode abraçá-lo, não pode pegá-lo? É amando ao próximo como a ti mesmo. Porque o primeiro mandamento é fé. Eu amo a Deus que nunca vi. Um anjo não apareceu para mim para falar: creia em Jesus. Apareceu para você? Se apareceu, diga aí. Um anjo não apareceu para mim falando assim: creia em Jesus, que Ele é o Senhor. Eu creio pela fé. Mas através do princípio de amor que Deus me revela, na prática, eu amo meu irmão. Eu amo meu irmão demonstrando o meu amor por Deus. Então, quando Cristo diz a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, não é só um chamado ao ministério, é um chamado de cuidado mútuo. É para um pastor que prega a palavra, é para um irmão que zela pela vida do próximo, é por aquele que sabe que só em oração nós vencemos as batalhas do pecado, é aquele irmão que ora pelo outro, é aquela igreja que está unida, cumprindo a ordenança de Cristo. Cristo nos mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Sozinho você não consegue fazer isso. Por isso, mais uma vez eu digo: você não é igreja de Deus. Você não é igreja do Senhor. Você é parte da igreja de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Você é um tijolinho no templo de Deus. Porque unidos em Cristo nós cumprimos o ministério. Porque enquanto nós estamos aqui anunciando o Evangelho, tem outros irmãos nossos na China pregando o Evangelho. Tem irmãos espalhados pelo mundo. Nós somos a igreja de Cristo, unidas todos no sangue de Jesus. Então esse amor que nós professamos a Cristo, ele é um amor que tem que ser crescente, na dedicação em busca por um crescimento espiritual. Mas o terceiro ponto, se o primeiro ponto é um amor que se autoavalia, o segundo ponto, o amor que ao ser avaliado ele tem que buscar a crescente. O terceiro ponto, o terceiro princípio de amor é um amor que reflete, é um amor que olha para outras almas. Senhor, almas estão sendo perdidas e nós precisamos levar o Evangelho para que elas venham ao entendimento quem é Cristo. Cristo descreve a Pedro por 3 vezes: Pedro, cuide das minhas ovelhas. Outra afirmação, ele olha para os discípulos e diz: o que vocês veem? Uma grande multidão ao pé da montanha. Os homens olham lá e veem outras pessoas. Cristo descreve: vejo ovelhas que não têm pastor.
Ou quando Cristo diz: há algumas ovelhas que ainda não são do meu aprisco. Eu tenho as minhas ovelhas que estão no meu aprisco, as ovelhas que estão comigo, aquele a qual eu estou à porta e eu entro e elas vêm comigo, eu saio, elas também saem comigo. Então entenda uma coisa, Cristo não colocou as ovelhas trancadas no aprisco, Ele as guarda, Ele as preserva, mas Ele sai durante o dia, Ele caminha com as suas ovelhas, e ovelha gera ovelha. Então Cristo nos prometeu: eu estarei convosco até a consumação do século. Mas Ele diz: há outras ovelhas que ainda não estão no meu aprisco. E como que essas ovelhas chegarão ao aprisco de Cristo? Quando nós, como ovelhas, obedecemos a ordem de Cristo, anunciar o Evangelho do Senhor até que Ele venha. Domingo nós celebramos a ceia, e Cristo descreve para nós: anunciai que Cristo é o Senhor, a nova aliança, o sangue de Jesus derramado por vós. Anunciar isso até que eu venha. Anunciar a obra de Jesus é um amor que se reflete, é um amor que Pedro descreve para nós: Senhor, que farei eu? Que farei eu, pois só Tu tens as palavras de vida eterna. O verso 16 e 17, Jesus Cristo pergunta, e por 2 vezes Ele mesmo afirma: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro sabia que ele havia decepcionado a Cristo, sabia que havia ele mesmo enganado a si mesmo. Então ele diz: Senhor, Tu sabe que o meu amor não vai além daquele que o Senhor espera. Então, na última vez, o verso 17, disse pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas. O amor que Jesus pergunta aqui já não é mais o ágape. É como se Cristo dissesse: Pedro, filho de Jonas, já que você não me ágape, já que você não me ama o amor incondicional, já que você só me ama filéu, já que você só me ama o amor de irmãos, cumpre o desejo de Deus, sirva na obra do Senhor, seja alguém que transforme vidas. Então ele diz: cuide das minhas ovelhas. O verso 18 e 19, na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando foras velho, estenderão as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Pedro, você se veste sozinho, você vai para onde quer. É nesse momento em que você sai anunciando o Evangelho. Faça isso enquanto você tem vida, porque chegará o dia, Pedro, em que te pegarão, estenderão os teus braços, de uma extremidade à outra da cruz, te humilharão e te matarão. Então, Pedro, enquanto viva o amor de Deus, demonstre o amor de Deus. Quanto de nós podemos dizer que temos vivido esse amor que Cristo exige? A autoavaliação é para mim, é para você. A certeza de que o nosso amor tem que crescer é para mim e para você. A certeza de que esse amor tem que ser refletido é para mim e para você. Então, pelo amor de Jesus Cristo, olha a tua vida. Ela tem demonstrado esse amor que se reflete, amor que vem de Deus e vai para o próximo. O apóstolo João escreve em 1 João 3: Filhinhos, não amemos de palavra, mas amemos em obras na verdade. O que temos feito para o reino de Deus? O que temos feito para que almas conheçam o poder do Evangelho? Nossas ações devem fazer coro com as nossas afirmações, devem combinar, devem andar em conjunto. E isso não apenas no que tange amor ao próximo, mas principalmente no amor a Deus. O amor a Deus te leva à santidade. Porque em santidade, você foge, você luta, você vence o pecado. E como Cristo descreve, sem santidade ninguém verá a Deus. A palavra de Deus revela para nós: sede santos porque eu sou santo.
E essa santidade você só consegue se você amar a Deus acima de todo o coração. Se você buscar ao Senhor com uma declaração sincera e expressar por meio das suas obras, como o Tiago fala, a fé sem obras é morta. Não que a fé ela não seja o fundamento para a sua salvação, porque ela é o fundamento da salvação. E as obras sozinhas também não levam ninguém aos céus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, então somente pela fé. Pela fé na certeza que Cristo, Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou. Então creia no poder do Evangelho, mas viva, anuncie. Na conversa com Jesus, Pedro, ele ouve a sentença do seu amor, como ele realmente será concretizado. Pedro, ele ouve do Senhor que esse amor que ele descreve a Cristo o levaria até a cruz. Que mesmo ele não sabendo naquele momento, um dia, como aconteceu, Pedro morreu pelo amor que ele viveu por Cristo. Talvez uma das perguntas mais difíceis nos dias de hoje. Estamos prontos para morrer em nome do Evangelho? Há 2 semanas, essa semana na verdade, se eu estiver errado alguém me corrija. Essa semana, o Papa Francisco anunciou que um casal de homens pode constituir família. Uma blasfêmia. Uma blasfêmia. Ao ser contradizido pela própria igreja, diante a palavra, o que ele disse então na sexta-feira? A palavra, a Bíblia caducou. A Bíblia não tem mais autoridade. Escreve o que eu digo, Papa Francisco. Nós faremos uma Bíblia chamada Bíblia 2000. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas. Só ela discerne o coração do ser humano. Só a palavra de Deus é viva e eficaz para nos levar à autoridade de Deus. Só a palavra de Deus é a verdade absoluta. Nada nem ninguém pode mudar isso. E o que isso significa para nós? Apocalipse descreve em que negarão a palavra, tirarão ela do meio de vós, e ninguém mais a terá. A perseguição da palavra de Deus começou. Como nós estamos diante da verdade de Deus? Como o salmista descreve nos salmos mais lindos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que nos conduz à verdade. A verdadeira essência da verdade é a palavra de Deus. E nós devemos colocar ela como o amor principal em nossas vidas. Porque nós amamos a Deus, amamos a Cristo, amamos a sua palavra que é a verdade. Ela não pode ser mudada, ela não pode ser alterada. Então creia. Creia em nome de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está às portas da igreja. A igreja está sendo perseguida pelo mundo inteiro. Semana após semana. Começa na Venezuela, começa na China, na Coreia, aqui no Brasil. Pessoas sentadas em cima de uma cruz, escandalizando a cruz de Cristo. Cristo é o Senhor de nossas almas. E Ele diz: a minha palavra não voltará vazia. Então creia no Evangelho. Viva o Evangelho. Pelo poder da palavra de Deus. Você tem amado ao Senhor? Você crê que essa Bíblia, a palavra de Deus, é fiel? O amor, ele tem que ser refletido. Apocalipse, abre a tua Bíblia. Apocalipse 5, os versos 9 e 10. Apocalipse no capítulo 5, os versos 9 e 10. Jesus Cristo dizendo a João, ele diz: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos,
porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste, para Deus toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, reinando sobre a terra. Deus nos fez reis e sacerdotes. Ser sacerdote é aquele em quem serve ao Senhor, servindo à mesa de Cristo. Amar a Deus é refletir esse amor através do evangelismo, através da anunciação de que só Cristo é o Senhor, através da vivência do poder da palavra de Deus em nossas vidas. A partir do teu encontro com Cristo, o que mudou na tua vida? O amor do Senhor cresce na tua vida. O amor pelo próximo é refletido pelo poder que Deus nos dá. O Santo Espírito do Senhor, Ele trabalha na tua mente, dizendo para você o que é certo e o que é errado. Porque o Espírito do Senhor, na vida do descrente, a Bíblia descreve que Ele vem. Cristo diz, o Espírito Santo de Deus virá, revelará ao homem o pecado, a justiça e o juízo. Mas para a vida do salvo, o Espírito Santo de Deus revela que nós somos filhos de Deus. Por isso que Paulo descreve: a graça a vós que amam o Senhor Jesus, porque em nós habita o Espírito de Deus que revela que nós somos servos do Altíssimo, filhos de um Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez eu digo o que falei domingo passado: como é triste ver um mundo que se move cada vez mais contrário à verdade, contrário à palavra de Deus, e pessoas que se dizem cristãs saem pulando o carnaval, saem pulando festa junina e agora pulando política. Qual a verdade no nosso coração? É a verdade de Deus? E o que é cômico, é engraçado, porque estava falando aqui na porta hoje passou aqui um comício, e aí algumas pessoas que passaram aqui no comício de hoje, foram as mesmas que passaram no comício da semana retrasada. Aí tu fala assim: moça, esse lado aqui está forte. É o povo que está querendo só festa. Sabe o que isso significa? É mais uma vez o que a palavra de Deus descreve: não há autoridade nos céus e nem na terra que não venha de Deus. Quem é o homem para dizer quem governa ou quem não governa? É Deus quem governa esse mundo. Então, pelo amor de Cristo, mais uma vez eu digo: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Viva para Ele, na certeza de que Ele está voltando para resgatar a tua igreja. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui na certeza que Cristo vai nos levar para o lar celeste. Então viva o Evangelho. Viva o Evangelho no amor de Deus Pai. E para concluir, como nós lemos o verso 18, vamos ler agora o verso 19. João 21, 19. O apóstolo Jesus Cristo diz a João: João 21, o verso 19. E disse isso, Jesus disse isso, significando com que morte ele haveria de glorificar a Deus. A beleza dessa conversa está no fato de que, ainda que Jesus não tenha ouvido da boca de Pedro que ele amasse ao ponto de morrer, o Mestre afirma a Pedro que você vai glorificar a Deus na tua morte. E ele finaliza o verso dizendo: segue-me. Pedro, segue-me. É o Espírito Santo de Deus falando para mim e para você: segue-me. Segue-me mesmo que isso lhe cause a morte. Segue-me. Viva o Evangelho. Como Paulo descreve, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não há outro meio de salvação que não seja Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse amor que é autoavaliado, um amor que pode e deve crescer diariamente, é um amor que deve nos levar, mesmo que seja até a cruz. Porque esse amor
É o amor que nos leva à verdadeira essência da verdade, que Cristo é o nosso Senhor e ninguém pode mudar isso. Então baixa a tua cabeça. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Quero que você faça uma autorreflexão. Enquanto o nosso irmão coloca uma música. Faça uma autorreflexão diante do Senhor. Entre você e Deus, tenha convicção no teu coração que você o ama. Tenha convicção de que Cristo, Ele muda a tua vida dia a dia para o louvor da glória de Deus. Para que você possa, juntamente com a igreja do Senhor, anunciar as obras do Senhor, aquelas que começam reveladas na tua vida, dizendo: o Senhor mudou a minha vida. Coloca o teu coração diante de Deus com essas afirmações. Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Tu és Deus. Eu sei que Tu és Deus. E clame a Ele, Pai amado, em nome de Jesus eu clamo. Ó Deus, aumenta a minha fé. Leva-me, ó Deus, a uma viva esperança sobre o meu Senhor Jesus. Aumente o meu amor, Pai. Que o meu amor seja crescente dia após dia. Que eu tenha plena convicção que o meu coração, ele é tão somente do Senhor Jesus. E se você não tem a convicção que é salvo em Jesus Cristo, entregue tua vida a Cristo hoje. Diga: Senhor, eu entrego minha vida em Tuas mãos. Eu sei que Tu és Deus. Eu peço, Pai amado, em nome de Jesus, faça morada em minha vida. Pai Santo, nós Te louvamos e bendizemos porque Tu és Deus. Pai amado, homem nenhum pode mudar a Tua verdade. Pai Santo, ninguém pode tirar, ó Deus, nós de Tuas mãos. Ninguém, Pai Santo, pode resgatar, ó Deus, a vida se não for o nosso Senhor Jesus. Por isso, Pai amado, nós clamamos em nome de Cristo que hoje almas sejam resgatadas, ó Deus, para o Teu aprisco. Que o Teu Santo Espírito convence, Pai amado, o homem da justiça, do pecado e do juízo. E para os salvos em Jesus, nós clamamos por uma viva esperança, uma fé aumentada, uma fé renovada em Jesus. Que possamos, Pai amado, estar prontos para vencer toda a perseguição. Suplicamos, Pai amado, nos livre desse mal. Mas, ó Deus, se Ele vier, Pai Santo, que estejamos prontos. Que possamos, ó Deus, enfrentar com a certeza que o nosso general é Cristo. E que Tua palavra é fiel e verdadeira e há de se cumprir. Porque nós cremos no Senhor. E nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que a graça, o amor de Deus Pai, a consolação do Santo Espírito de Deus recaia sobre todos nós em nome de Jesus. Amém e amém. Baixe tua cabeça com oração silenciosa. Nós estamos despedidos.